E o Bolsonaro escreveu mais uma carta e eu acho que, novamente, esta carta pode ter sido em vão. Cada um vai ter uma leitura, aquela que é mais oportunística para o seu lado. Hoje a gente tem uma direita bolsonarista e uma direita não bolsonarista. E aí a não bolsonarista tem diversos tons de cinza. Você tem Zema, você tem Caiado, você tem... Alguns falam que MBL é direita, né? Eu tenho muita dificuldade em falar que MBL é da direita, mas enfim. E eu já vi, por exemplo, na direita bolsonarista, eu vi o Kim Paim falando que a mensagem, a carta, eram para outra direita. E eu vi algumas pessoas da outra direita, como Constantino, por exemplo, falando que a carta se endereçava para o Kim Paim e para o Eduardo Bolsonaro e o seu entorno. Do meu ponto de vista, e aqui eu tenho um lado, né, quem me segue sabe, eu sou um eleitor do Flávio Bolsonaro, tá? Então essa é a minha posição, e eu enxergo essa carta do Bolsonaro como um recado para os 50 tons de cinza da direita. Se a gente pegar os bolsonaristas, eles já vêm há um bom tempo manifestando a sua indignação e as suas críticas, não ataques, tá? Essa deturpação da palavra crítica que a esquerda fez ao significado do que é uma crítica e de que é um ataque, a direita parece que absorveu e agora a crítica vira ataque, mas tirando esses detalhes, a direita bolsonarista vem criticando a outra direita porque muitos dos políticos que já não são mais bolsonaristas não tiveram a coragem de desembarcar, de falar publicamente que, olha, eu sou da direita, mas não sou mais da direita bolsonarista. Por quê? Tá tentando surfar no movimento para conseguir votos. Só que as pessoas vão percebendo, porque embora eles ainda tentem surfar nessa onda, mas eles nem sequer, muitos deles, nem sequer embarcaram na campanha do Flávio. Justamente por isso, já não são mais bolsonaristas e tem todo o direito de não ser. Quanto a isso, não tem direito total deles. Se vai dar certo ou não com o eleitorado, não importa. Eles têm o direito de pertencerem a um outro grupo. Só que tem que deixar claro, porque isso está incomodando a militância e com toda a razão. Com toda a razão. E aí os não bolsonaristas ficam com esse discurso, tô sendo atacado, eu tô sendo atacado. Não, vocês estão sendo criticados por não se posicionarem corretamente, por tentarem manipular a opinião pública. Resumidamente, a grosso modo, isso é o que explica, eu acho que 80, 90% do embate dentro da direita. A falta de coragem de falar, não estou mais no bolsonarismo, ou sigo firme e forte com o bolsonarismo, tanto que embarquei na campanha do Flávio. E aí, por que na minha leitura, o Jair está falando para esses dois grandes grupos? Quer dizer, grandes não, né? O maior é o bolsonarista. Porque, por mais razão que os bolsonaristas tenham nessas críticas, se eles também não baixarem o tom, ainda que seja de forma pragmática, ainda que seja pensando apenas nas eleições, se não partirem dele uma sinalização, do outro lado, daquela direita que tem má vontade com a candidatura do Flávio, é que não vai partir. Então eu acho mais fácil os bolsonaristas, né, engolirem sapo até o segundo turno, sabendo que esse pessoal durante o governo Flávio vai dar uma dor de cabeça, só que a gente precisa deles, porque falta pouco voto para poucos, né, votos para vencer Lula, a gente vai precisar dessa direita. Então tem que ter esse pensamento estratégico. Eu estou dando um passo para trás para vencer as eleições. Nesse sentido, quando o Bolsonaro fala em você mitigar as diferenças, também vale para a base, para pelo menos tentar algum diálogo. Não adianta nada ficar naqueles embates fervorosos dentro das redes sociais, porque se isso fosse producente, já teria melhorado. Mas não melhora em nada, só piora a divisão dentro da direita. Então está sendo contraproducente. Aí que entra a estratégia, o pragmatismo. E do outro lado, aquela direita não bolsonarista, a carta do Bolsonaro também atinge em cheio. Por quê? Esse apoio tímido, ou essa ausência de apoio fingindo que está apoiando, porque muitos só falam que estão apoiando, só que a gente não vê o empenho nas redes sociais, a gente não vê o compartilhamento do conteúdo que a campanha do Flávio produz, que, convenhamos, é pouco, né? A coordenação da campanha do Flávio precisa melhorar. Ela precisa gerar mais conteúdos para que eles sejam replicados por toda a direita, em perfis grandes como o do Nicolas, por exemplo, e dos próprios cidadãos militantes. E falando em Nicolas, né? Ele fala que tá na campanha do Flávio. Ok, falar ele vem falando, mas eu não vejo esse empenho nas redes sociais. E hoje um dos maiores ativos que ele tem, de fato, é o engajamento, é o alcance que as suas publicações e os seus vídeos geram. O Nicolas é um monstro na criação de conteúdo. Ele sabe falar aquilo que o povo pensa.
Por isso que dá engajamento, as pessoas compartilham, porque elas se identificam com o que ele coloca. Ele é expert nesse sentido, mas ele poderia, já que ele também está, ele diz que está na campanha do Flávio, ele também, seria legal se ele gerasse conteúdo. Eu não sou daqueles que criticam o Nicolas, não, quando faz vídeo com fundo preto, isso é um ativo que ele tem, mas ele poderia também utilizar em favor do Flávio. Então, essa timidez no apoio incomoda e irrita aqueles militantes mais aguerridos do bolsonarismo. Então, eu acho que se os bolsonaristas respirarem um pouco mais, serem menos agressivos nas redes, e essa direita ter menos má vontade em relação à candidatura do Flávio, realmente embarcarem, já que supostamente o mal maior é o Lula e ele tem que ser vencido, as coisas começam a se acalmar. Mas necessariamente um lado vai ter que recuar, para o outro recuar. E eu acho que o lado que, entre aspas, seria mais fácil recuar é justamente o nosso lado de eleitores do Flávio. Por quê? Porque o nosso interesse é total em vencer o Lula. É total. Tem a questão da anistia, tem a questão das indicações do ministro do STF, a inflação e os juros que precisam cair, a vida do brasileiro que não tá fácil. Tem milhares de motivos pra gente querer a vitória do Flávio. E se do lado de lá a má vontade tá grande, então é mais fácil a gente se acalmar, respirar fundo, buscar batalhar por um apoio, que esse pouco de apoio pode fazer a diferença no segundo turno, lembrando que o Bolsonaro perdeu por menos de 2%, então isso vai fazer a diferença, e torcer para que do lado de lá, se as críticas diminuírem ou cessarem do lado de cá, que eles também comecem a se mexer, e não ficar só no blá blá blá. No blá blá blá, muitos deles estão faz tempo. Somos Flávio, mas a gente só vê ou não vê nada em termos de engajamento pró-Flávio, ou ainda ficam criticando e dando espaço para narrativas mentirosas da imprensa contra o Flávio. Então, esse que é o ponto. E aqui eu quero trazer só algumas publicações. Obviamente, eu não vou repercutir todos os expoentes da direita. Então, aqui, só para título de exemplificação, vou trazer algumas publicações do Constantino, outra do Nicolas, outra do Kim Paim, e aí uma informação nova sobre a Damares, que desembarcou da campanha do Flávio, sem nem sequer mesmo ter embarcado. E aí, através desses exemplos, eu acho que eu fecho aqui o meu racional e mostro porque eu acho que o Jair quis falar para todo mundo. Começando aqui por essa publicação do Constantino, né? Todas as publicações que eu vou mostrar são após a publicação da carta do Jair Bolsonaro. Então, ele colocou aqui um trecho da carta, o Constantino. O momento é de arregaçar as mangas, deixar de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento. Aqui aspas do Jair Bolsonaro. Então, obviamente, se o Constantino colocou essas aspas, é porque eu presumo que, obviamente, ele concorde com ela. O Constantino também poderia, e aqui tô falando de boa, tá, galera? Eu não sou aqui de ficar colocando gasolina na fogueira, porque realmente eu acho contraproducente a direita com esse movimento que está. Eu acho que só o Lula tende a ganhar com isso. Mesmo com um governo medíocre, o que o Lula precisa realmente é que a direita seja incapaz de se organizar contra a candidatura do petista. E por enquanto isso está acontecendo. Então aqui o Constantino, obviamente, endossa o que o Jair falou. E aqui eu também peço que o Constantino e outros que adotam essa postura dele, e eu não critico o fato do Constantino criticar Bolsonaro e nem os bolsonaristas, tá? Eu acho que isso é até saudável. Eu acho que nenhum político tem que ficar naquela zona de conforto de só ser bajulado. Mas o Constantino já disse várias vezes que a prioridade é tirar Lula. Se a prioridade é tirar o Lula, eu acho que o Constantino tem também que parar de trazer matérias da imprensa que detonam a candidatura do Flávio, que expõem o Flávio Bolsonaro. Porque se ele é o que tem a maior chance de bater o Lula, isso não faz o menor sentido. Então, ainda que ele não consiga embarcar e bater no peito, falar que é meu candidato, poderia pelo menos, né? Eu sugiro que pare com esse tipo de publicação. Aí o Kim Paim fez aqui um comentário: você não vai votar não, fique de boa aí apoiando o Zema e Caiado, vá mamar no Nicolas. Aqui também eu acho que o Kim Paim, aí até pela questão da estratégia, ele tem os motivos dele, ele tá pé da vida com a má vontade dessa galera em relação à candidatura do Flávio, isso também me incomoda, mas aqui eu acho que já tem que começar, pensando nas eleições, a baixar um pouco o tom, tentar fazer com que essa má vontade dos não bolsonaristas, mas que são da direita, se transforme em alguns atos de boa vontade e de engajamento pró-campanha do Flávio. E eu acho que não é esse tipo de resposta de publicação
que vai fazer com que a gente se una, ainda que de forma estratégica apenas, porque eu tenho certeza que depois que passarem as eleições, se o Flávio ganhar, ele vai ter muito mais resistência com a direita do que com os próprios petistas no Congresso, isso está ficando claro para mim, mas eu acho que quando o Bolsonaro fala vamos afastar as diferenças, vale tanto para a base aliada como para a base não aliada. E aqui eu acho que se eu fosse o Kim, eu já pararia também com esse tipo de publicação, porque se fosse producente, já teria mudado alguma coisa na direita. Mas ela se mostra tão contraproducente que cada vez os nichos da direita vão se isolando e até mesmo se boicotando entre si. E isso que eu acho um perigo. Aqui, o Constantino fez uma outra publicação onde falou o seguinte: Jair pede novamente união na carta. Diz que Flávio é seu porta-voz. Flávio aparece várias vezes ao lado de Nicolas o elogiando, mas por algum motivo Kim Paim conclui que o alvo da carta era o Nicolas, não ele próprio e Eduardo, os caçadores de traidores. Haja cara de pau. Aí aqui volta na questão que eu falei inicialmente, né, de cada um enxerga a carta da maneira que convém. Para mim, o recado do Bolsonaro foram para todos os lados, para os militantes, para os pró-bolsonaristas e para a direita não bolsonarista. Para mim isso está claro. Quando ele pede para que as diferenças sejam minimizadas nesse momento, vale para todos, porque senão ninguém baixa as armas, ninguém se une, ainda que seja uma união oportunística visando apenas, entre aspas, porque não é apenas, as eleições, você tirar o Lula. E aí depois volta a beligerância. Mas como estratégica do grupo ideológico, eu acho que a mensagem do Jair é para todo mundo. E aí o Nicolas Ferreira também fez essa publicação. Desde que o presidente Jair Bolsonaro tomou sua decisão, estamos juntos no projeto Flávio Presidente e trabalhando por isso. Mas aqui também tem um problema, Nicolas. O problema é a ausência de ação. O problema é a falta de engajamento. É você fingir que o candidato não existe. É você ter uma rede social com alcance gigantesco e não utilizá-las para impulsionar também a candidatura do Flávio Bolsonaro. Por mais que você diga que você é Flávio Bolsonaro, que é a missão do Jair, etc, etc, a sensação que fica para muitos, inclusive para mim, é que você é um apoiador nas palavras. Em pouquíssimas publicações, quando você está rebatendo os ataques da direita, você aproveita para falar que você é Flávio Bolsonaro. Só que, no máximo, é isso. Eu não vejo você gerando conteúdo ou repercutindo todo o conteúdo que o Flávio gera. Então, esse é o ponto que dá para melhorar. E aqui eu tô falando uma boa, tá? Eu não tô pondo lenha na fogueira, eu não embarco nessas tretas da direita, porque realmente eu acho que são contraproducentes. Se tivessem surtindo efeito, a gente não estaria nessa situação do Jair Bolsonaro ter que ficar escrevendo cartas. Então, esse é o meu ponto em relação à sua postura. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a ação. De fato, eu não vejo você com beligerância em relação à base. Só que você instiga a base bolsonarista a te criticar pela sua ausência de ação, pela sua ausência no empenho em relação à candidatura que você diz apoiar. Minha sugestão é que agora, então, você realmente mergulhe na candidatura do Flávio Bolsonaro. Certamente as críticas cessarão. Pelo menos essa é a expectativa. Aí, seguindo aqui o Nicolas. Aliás, essa já é a segunda vez que o presidente pede publicamente união, maturidade e que diferenças pessoais sejam deixadas de lado em nome de algo maior. Infelizmente, alguns parecem não conseguir obedecer nem mesmo o líder que dizem seguir. De nossa parte, não haverá espaço para vaidade, disputa interna ou ressentimentos. O foco é só um: o projeto que Jair Bolsonaro escolheu apoiar e que nós também apoiamos. Bom, e aqui a publicação do Nicolas, mas eu espero muito mais do Nicolas. Eu acho que ele está fazendo muito pouco, dado o alcance que ele tem, eu acho que é insuficiente. Aqui eu trago mais uma publicação para reforçar o pedido do Jair Bolsonaro. A Damares deixou o plano de governo de Flávio, já fiz o que era esperado, aqui é uma reportagem do antagonista. Senadora teria sido alvo de ataques em meio à crise entre o pré-candidato do PL e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. De novo, também peço para Damares e o seu entorno, incluindo Michele, obviamente, vamos temporariamente deixar as diferenças. Eu acho que, eu sinceramente nem sequer vi a Damares embarcar na campanha do Flávio, mas ela falou que já está deixando o plano de governo. Então, assim, quer dizer, nem embarcou, já está deixando. Eu acho que todo mundo tem que, se realmente a intenção é tirar o Lula, a estratégia se faz necessário. E quando a gente fala em estratégia,
Muitas vezes a gente acaba fazendo aquilo que a gente não quer, visando um bem maior. E eu acho que é isso que está faltando para a direita. Então, esse vídeo aqui, só para eu deixar claro a minha posição, eu acho que, se é para seguir a risco que o Bolsonaro falou, os militantes bolsonaristas e os não bolsonaristas precisam, de fato, levantar a bandeirinha branca, parar de fazer publicações e respostas que afrontam um outro, porque aí, se ninguém ceder em nenhum momento, essa carta do Bolsonaro vai ter sido mais uma em vão. E aí isso pode denotar que a autoridade do Bolsonaro está em xeque, porque nem a base e nem o resto da direita o leva mais em consideração. É o que vai parecer se nada mudar daqui para frente. Pessoal, é isso. Coloque nos comentários se vocês concordam comigo ou não, se vocês acham que o embate tem que continuar, mesmo nessa janela de poucos meses de eleição, ou se não. Se vocês concordam comigo que nesses meses, pelo menos até o final do ano, até o segundo turno, a gente tem sim que abaixar um pouco a poeira, engolir sapo os dois lados, porque obviamente eles já não se suportam mais, mas se o mal maior é o Lula, então tá fácil a gente se unir pragmaticamente, pelo menos até o segundo turno. Aí vocês colocam, vocês concordam com esse ponto de vista que é o meu, ou se não, se tá certo o embate frequente e diário em intensidade máxima. Coloquem aí o que vocês acreditam. Eu acho que isso é um equívoco. Pessoal, é isso. Comentem. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Isso de fato ajuda a aumentar o engajamento do vídeo, né? Os algoritmos passam a entregar o conteúdo para mais pessoas. Verifiquem também se vocês me seguem em todas as redes sociais. Em todas elas eu estou como @ViniciusCFP82. Verifiquem as inscrições em todas as plataformas. Dado o recado, feito o convite, até o próximo vídeo. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.